Olá, bem-vindo ao portal supermercadista.com. Meu nome é Joel Mingatos e vou apresentar para vocês a nossa solução de gestão de supermercados, onde o RUP consiste em implantar as rotinas operacionais obrigatórias permanentes. Por que isso? Porque ao longo da nossa história de consultoria nesses últimos 15 anos, percebemos que grande parte das implantações realizadas no supermercado, tanto de forma própria ou por empresas sendo contratadas, elas paravam no meio do caminho em função de não ter uma ferramenta fácil, simples de manter os processos em dia e aquela ferramenta que a gente chama de fricção, que continua dando fricção nas pessoas para que elas não deixem de cumprir as rotinas. Assim como também as pessoas que participam de um programa de implantação, as pessoas se desligam da empresa e o processo para. Ou também com aquelas pessoas que saem de férias e o processo não é entregue, um relatório para a diretoria não é entregue exatamente em funções, rotinas simples como essa. A gente percebe que um simples fato de uma pessoa sair de férias, vários processos deixam de ser realizados, principalmente gerenciais, né? E a mão de obra, a gente sabe que a mão de obra no supermercado de especializado em informações estratégicas, de análise, é muito restrita. Então, o RUP vem exatamente cumprir com essa rotina, né? Garantir que as informações continuem sendo realizadas ao longo do tempo. E qual que é o nosso principal objetivo dentro do RUP? São 4 pilares fundamentais. O primeiro passo é aumentar o lucro. Tudo o que a gente faz é em busca de aumento de lucro, assim como também aumentar o caixa da empresa, né? São duas coisas bem distintas, algumas pessoas se confundem sobre isso, mas a gente busca aumentar o caixa em função de várias auditorias e rotinas que a gente implanta. Rotinas de loja, a rotina de loja são rotinas que vão garantir a perpetuidade dos processos implantados lá na loja e com isso melhorar a imagem do consumidor. Então esses 4 pilares são fundamentais para tudo que nós vamos construir. E por que então que desenvolvemos isso? Para reduzir a dor de cabeça do supermercadista com os 4% de perda que é apurado no início do processo, né? Nossos históricos apontam que até 4% o supermercadista ele consegue manter, né? Mais do que isso fica inviável a operação. E reduzindo para 2%, 2,20%, às vezes até 1,80%, a gente consegue aumentar em muito o lucro da empresa. Tá? Então esse que é o nosso grande objetivo. Outro ponto que a gente trata é a parte do turnover. Então todo o processo dos nossos programas que você vai ver é a parte de políticas de RH que tende a tratar esse processo, esse problema crítico. A ruptura é uma ferramenta que a gente implanta para reduzir de 10% que o varejo apura, é um número extremamente alto, e um ponto que as pequenas empresas ou empresas que estão em busca de crescimento, que têm problema de fluxo de caixa, é notório. Quando você não tem um processo de auditoria de parte de compras ou auditoria do chão de loja, você impacta no desequilíbrio de fluxo de caixa, porque o produto fica parado no estoque, ou você fica com produtos da curva C parado dentro de casa. Então, isso que o RUP vem tratar, né? Reduzir realmente esses problemas e com isso aumentar demais o lucro. Teve uma das reportagens que eu coloquei dentro do nosso portal, falando que uma rede do Nordeste aumentou em 40% o lucro da empresa. Isso é fantástico, né? Então, eu busquei essa reportagem porque ela dá base às nossas ferramentas. Nós tivemos clientes já que aumentaram mais do que isso, implantando algumas ferramentas e alguns processos. Tá? Então, o RUP vem exatamente atender todos os problemas de pessoa, a baixa formação gerencial, então são pessoas que vieram do chão de loja e não têm rotinas padronizadas, tanto do gerente, do líder, a gente vem implantar isso. A parte de auditoria, o checklist para garantir que os processos andem. Um ponto crucial para o sucesso do supermercado é que, como ele é uma operação muito complexa, a gente tem que garantir através de ferramentas que as coisas aconteçam. Então, por isso que a gente tem todas as rotinas de loja desenhadas e a gente vem com auditorias avaliando se o processo está em conformidade ou não.
Um outro ponto que a gente percebe muito é que o supermercadista busca sempre trocar o software, né? Então ele troca o software pensando que vai arrumar o processo, troca o software e, e aí acaba perdendo muito dinheiro sobre isso. O nosso papel é exatamente conseguir fazer com que o software rode, né? Nós não somos um software de gestão de supermercado, nós somos um software com rotinas que vai garantir que o processo rode, garantir que sua equipe use o seu sistema na plenitude e também um outro ponto crítico é o investimento altíssimo para abrir uma loja hoje em dia e a equipe acaba não tendo todo o controle, todo o zelo sobre os equipamentos e o empreendedor acaba perdendo muito dinheiro na manutenção da empresa. Tá? Então, como que funciona o programa RUP? O RUP ele é separado em vários módulos, porque ele depende muito da necessidade da empresa naquele momento, depende muito da equipe que ele tem, toda a parte de investimento que ele busca naquele momento que a empresa está vivendo. Então, o primeiro passo é a gente implantar as rotinas iniciais, que é colocar controle, indicadores e automatizar alguns processos. Então, a gente percebe que quando a gente chega em um supermercado, você pergunta qual que é a meta de venda para o mês. Não tem meta de venda. Qual que é a meta de compra? Não tem meta de compra. Consequentemente, você vai ter um problema de altas quebras, você vai ter um problema de desequilíbrio de fluxo de caixa, você não vai saber, não vai ter referência para saber se a loja está boa ou está ruim. Então, o primeiro passo é a gente implantar as rotinas, porque a gente vai conseguir enxergar para onde a gente está indo. Tá? Então, esse é o nossa nota mínima, é pelo menos saber para onde nós vamos. Tá? E depois com isso, o que a gente faz? A gente implanta toda a parte de gestão de loja, a parte de supervisão, quando você tem uma rede grande, quais são as rotinas dos supervisores, como que eles vão fazer as rotinas de cobertura de loja. Um outro ponto que eu adoro é a política e cultura, é um processo pouco valorizado no segmento supermercadista, mas é crucial, porque ele é que é da base para o crescimento da empresa, é o padrão da empresa, é o que o colaborador precisa saber da empresa, qual que é o que ele pode e o que ele não pode. Né? Então, muitas das coisas acontecem no chão de loja porque ninguém passou informações básicas para o colaborador quando ele entrou. Né? Então, a parte de cultura eu acho que é um ponto vital para o sucesso e o crescimento do negócio. Aí nós temos a gestão de quebras, que é a base para a gestão de estoque, então a gente controla todos os processos de movimentação de estoque, e aí com isso você não reduz apenas a quebra, como você tem uma garantia dos lançamentos de estoque, tá? Isso é um ponto vital para o comercial, que aí vem a parte de gestão comercial, que é a atualização dos cadastros, a estrutura mercadológica, a estrutura de margem, né? Então essa parte mais focada no compras. E nós temos alguns outros processos importantes e rotinas como a ruptura. A ruptura é um módulo dentro do nosso produto que ele está acoplado e a gente consegue reduzir drasticamente a ruptura pela velocidade de reposição. Então, o RUP é um programa completo. Sempre nós estamos adicionando novos módulos. Nós estamos desenvolvendo agora a placa de preço também, que é outra ferramenta que vai já divulgar para toda a parte de atendimento os preços da empresa. Né? Então o comercial já atualiza o preço, já vai ser atualizada a placa de preço lá no açougue, na padaria. Então é uma ferramenta nova. Estamos desenvolvendo agora toda a rotina de blitz de validade para reduzir as quebras por vencimento. Então, assim, todos os meses nós temos novidades, novos módulos sendo liberados dentro do RUP. Tá? Então, é um programa bem completo, é um programa que tem começo, meio e fim para cada módulo, e tenho certeza que em cada etapa desse processo, a sua empresa vai aumentar a lucratividade, vai ter mais controle, tanto para ser uma loja pequena ou como uma rede que está em crescimento. Nós temos empresas com 50 colaboradores utilizando, e temos empresas com 5.000 colaboradores utilizando a ferramenta RUP para garantir os processos em dia. Tá? E qual que é o diferencial? Algumas pessoas perguntam, vocês são um software de gestão? Não, nós não somos um software de gestão. Por sinal, a gente comunica com grande parte dos softwares de gestão de supermercado,
quando não tem um software de gestão, nós criamos uma interface para ele, né? Então, tanto o próprio como ou das empresas de software house no Brasil todo. Então, qual que é a diferença? É que a gente faz com que as rotinas do sistema funcionem. Muitas vezes a empresa faz a implantação, a equipe para de utilizar, ou o colaborador que participou daquela implantação, ele deixou de usar, né? Ele não faz mais parte do quadro, e o novo colaborador nem sabe do recurso. Só que como nós entendemos o processo de operação, a gente vai obrigar que o colaborador execute determinadas funções do sistema. Então ele vai ser obrigado a utilizar na plenitude o software. Tá? Então esse é um grande diferencial nosso. Um outro diferencial que, quando eu expliquei o conceito do supermercadista.com no nosso vídeo, de quem somos, é que a gente sempre vai buscar transmitir o conhecimento de gestão para o responsável do projeto. Então a gente vai formar uma pessoa dentro da empresa para que ela consiga multiplicar todo o conhecimento e você não depender de uma equipe do supermercadista.com. Esse é o nosso grande diferencial. E em relação à consultoria, é que como eu passei 15 anos desenvolvendo soluções e demora muito para você chegar até o nível de desenvolver a solução específica para o cliente, o RUP veio pegar exatamente as melhores práticas, já está pronto, é só configurar, adaptar na rotina da loja e ela já vai conseguir funcionar. Então, assim, em relação à consultoria normal, a gente consegue reduzir muito o investimento. O que nós realizamos hoje de consultoria? A gente vai mais para a parte mais estratégica, quando o cliente precisa melhorar um determinado sortimento, ou o cliente precisa inaugurar uma nova loja, ou precisa de um estudo mais elaborado sobre o perfil de cliente, uma pesquisa de cliente. Então, aí que nós entramos no módulo de consultoria. Fora isso, nós temos já módulos bem específicos de gestão, tá? Mas fora isso, a gente tem todos os especialistas que trabalham no portal supermercadista.com para desenvolver módulos de consultoria para clientes que precisam, né, evoluir ainda mais em alguns dados específicos. Tá? Então, a gente está sempre em evolução dentro da nossa empresa. Aqui são todos os softwares, os RPs aí que nós temos integração, tem outros ainda. E como eu falei, se você tem um software próprio, a gente também desenvolve a interface para o software da sua empresa. Tá? Então, nós temos várias empresas que têm a solução ainda interna e não tem problema nenhum, até por sinal, é muito bom que você consegue evoluir muito o desenvolvimento dentro da nossa ferramenta. Tá? Então, as equipes envolvidas. Então, diretor de projeto, que eu faço parte dessa área da diretoria do projeto, os programadores, o consultor de operações, que vai passar todo esse treinamento. Nós temos diversos especialistas que, baseado ao seu diagnóstico, a gente vai poder direcionar onde que você pode aumentar mais o seu lucro, e o gestor do projeto, que garante que as atividades aconteçam dentro do prazo. Né? Então, nós temos várias ferramentas para garantir que isso aconteça. Uma delas é a nossa ferramenta de treinamento, nossa ferramenta de gestão de tempo, controle de tarefas, que é como se fosse um Facebook interno, onde a gente conversa tudo o que está acontecendo, de todas as tarefas, o que foi a dificuldade, qual o resultado que aconteceu, se está dentro do prazo ou não, para garantir que tudo tenha começo, meio e fim. Aqui eu passei os conceitos do RUP, é uma parte importante entender os nossos diferenciais, por que nós somos tão diferentes, nós somos uma empresa muito moderna, a gente busca tecnologia junto com conhecimento de operações, então a nossa equipe realmente ela é totalmente multidisciplinar, a gente tem pessoas de 20 anos de idade a pessoas de 60 anos de idade que têm um conhecimento muito grande de operações. Então esse é o nosso grande diferencial. Por isso nós somos o supermercadista.com, a gente pensa nas soluções para a sua empresa. Curta a nossa página do Facebook, a gente sempre vai estar divulgando tanto os cases de sucesso nossos, como de todos os nossos especialistas, tá bom? Então, o próximo vídeo que eu recomendo é entender a frente inicial e depois dando sequência a todas as frentes do programa RUP, tá bom? Obrigado e até o próximo treinamento, a nossa próxima reunião. Até mais.